No último vídeo eu citei um filme que eu assisti, no qual o personagem principal é submetido a uma série de situações extremamente estressantes e ele acaba exercendo a justiça com as próprias mãos, segundo os próprios julgamentos, pensando que estava totalmente sozinho, inclusive abandonado, quando no final ele se depara com uma grande plateia, né? E ele estava sendo observado o tempo todo. Eu comentei que ele acabou praticando os mesmos horrores que ele estava vendo e aos quais ele estava submetido. Mas o foco da minha menção a esse filme, embora esse aspecto também seja importante, mas o motivo principal para eu ter citado foi o fato de ele, na verdade, estar no banco dos réus o tempo todo. Ele estava sendo acompanhado, analisado por uma plateia, né? Por pessoas. E eu citei esse filme, eu citei essa cena para ilustrar o quanto nós estamos dispostos, né, prontos a exercer julgamento, quando na verdade nós estamos sendo observados o tempo todo, nossas ações, né, e os nossos pensamentos também. Muito bem. Pessoas muito queridas disseram para mim que não concordavam com muitas colocações que eu fiz. E eu queria dizer que eu não apenas respeito e entendo, como eu até concordo. Eu inclusive concordo com essa colocação, porque nem mesmo eu concordo com as minhas opiniões. Como assim, né? Veja, as opiniões que eu tenho hoje são totalmente diferentes, muitas delas, né? Não vou dizer todas, mas muitas opiniões que eu tenho hoje são muito diferentes ou radicalmente opostas às que eu tinha um tempo atrás. E eu tenho a sincera expectativa de que no futuro eu veja as coisas com mais clareza e tenha muitas opiniões diferentes das que eu tenho hoje. Eu acho que isso é normal, a gente muda nossas concepções o tempo todo, né? Não é uma opção não meditar sobre as coisas. A nossa cabeça funciona o tempo inteiro, né? Tudo é objeto do nosso escrutínio e deve ser. Nós precisamos, né, fazer o devido uso da nossa razão e da nossa capacidade de reflexão. E essa expectativa que eu tenho de que as minhas opiniões mudem muito é porque eu acredito que Deus nos concede sabedoria generosamente e que Ele derrama sobre nós a luz dele generosamente, e a luz serve para isso, para que a gente veja com clareza, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, esse é um versículo que me marca muito e eu elegi como versículo lema para o meu ano de 2023, para todos os demais também. Diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, o que eu quero deixar claro de saída é o seguinte: nós todos temos muitas opiniões sobre diversos assuntos e nós, consciente ou inconscientemente, coletamos informações de várias fontes, né? Fontes mais fidedignas e outras menos, né? Esse período que a gente vive atualmente mostra isso muito bem. Às vezes a gente acredita numa coisa, depois vê que é mentira e tal. Então, é muito importante que a fonte das nossas opiniões seja uma fonte estável, uma fonte verdadeira. E eu tenho como maior preocupação na minha vida, isso eu falo com tranquilidade, eu tenho como maior preocupação na minha vida que a Bíblia seja a fonte da minha opinião, e não eu mesma, e não os meus sentimentos, meus apetites, porque eu já fiz isso e não foi legal. Eu
optei por exercer minha liberdade me dobrando completamente à Bíblia, totalmente. Eu exerço minha liberdade reconhecendo que eu não sou uma fonte confiável de sabedoria, porque eu já exerci muitos julgamentos errados, muitas escolhas erradas, e eu sei que muitas ainda eu vou fazer. Espero que, assim, claro que meu esforço vai ser para evitar ao máximo, mas é normal, seres humanos, né? Então, eu acredito que quanto mais eu levar a sério o estudo da Bíblia, quanto mais a sério eu levar, mais do que estudo da Bíblia, né, o meu relacionamento com Deus, com Cristo, mais longe eu estarei das más decisões, sabe, destrutivas, né, para mim, para o próximo e tudo mais. Então, assim, sobre discordar de opiniões, todos nós discordamos de opiniões. Eu discordo das minhas opiniões. É só uma questão de referência cronológica. Eu não vou dizer que eu discordo das minhas opiniões atuais, porque se são minhas opiniões atuais, elas têm um fundamento. Mas eu sei que elas podem mudar no futuro, né? Como muitas minhas no passado já mudaram. Enfim, o resumo da ópera é: o problema não é discordar de uma pessoa, de um irmão, né? Na própria igreja, na própria vida cristã, o que mais existe é discordância, né? A gente tem 1 bilhão de igrejas abrindo cada dia por isso. Agora, eu acho que o núcleo forte do cristianismo, o que eu acho que ninguém que se diz cristão deve mudar, né? A opinião que nunca deve mudar são três coisas. Acho que são 3 princípios primordiais que todo mundo que se diz cristão ou que acha ou que crê que Jesus não era um pirado completo de dizer quem ele disse que é, de fazer as coisas que ele fez. Enfim, se você se considera cristão, eu acho, né, eu creio que 3 princípios básicos norteiam essa vida cristã. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso tem 1 bilhão e 999 mil de versículos falando isso, né? E afinal de contas, como é que você vai dizer que você crê em Cristo? Você não leu sobre Cristo em outro lugar, né? Cristo é revelado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então a Bíblia é a palavra de Deus, então é um livro inspirado por Deus de ponto a ponto. Não existem contradições na Bíblia. Se você tem uma visão assim de que a Bíblia é um livro que tem coisas que são muito sábias, mas não tudo e tal, vale a pena você ler, assim, independentemente da sua situação, sempre vá você ler, entendeu? Tomara que você não tenha uma concepção superficial da Bíblia, porque isso pode ser decisivo. Isso pode ser não, isso definitivamente é decisivo. Você tem que pegar e ler. Primeira coisa, a Bíblia. Segunda coisa, eu acho que todo cristão crê que Cristo é a salvação, que não existe salvação em outro. E se você crê que Cristo é a salvação, obviamente você crê que você precisa de salvação, né? Que é outra concepção totalmente ultrapassada pelas ideias modernas. Ninguém pensa que precisa ser salvo. E eu acho que é uma revelação que vem mesmo do Espírito Santo. A gente precisa de ajuda para perceber assim, qual é a nossa situação, qual é a nossa realidade espiritual, sabe? E terceiro, que eu acho que é um ponto que não dá pra, assim, que não é discutível, é que a salvação é por graça. Ela não é comprada, ela não é barganhada. A salvação só vem pela obra que Cristo fez na cruz. E a gente recebe a salvação, a gente ganha de presente a salvação por graça, e a gente recebe por fé. Passando um helicóptero aqui. A gente não faz boas obras para ser salvo, a gente faz boas obras porque é salvo, entendeu? É Cristo em nós fazendo o que quer que seja bom, né? O que quer que seja de bom. Muito bem, aí eu gostaria de compartilhar, eu já compartilhei Tiago 1:5, aí tem mais 4, mais 4 versículos que eu gostaria de compartilhar, que é sobre sabedoria, né? E sobre esse tema, né? Opiniões,
fonte de sabedoria e tudo. Primeiro, o conhecimento na Bíblia é algo gratuito, né? E a Bíblia ensina olha só, que a sabedoria é alardeada aos 4 ventos e para todo mundo. Eu vou mostrar isso lendo Provérbios 1, 20 a 33. E se tiver em pé, senta, porque é um trecho bastante forte. E eu gostaria de fazer um comentário que eu sei que é bastante polêmico. Ainda bem que eu mesma estou sentada. Não apenas estou sentada, como eu estou debaixo de uma linda árvore no meio da natureza. Ai, ai. Olha, pois é, eu estava dizendo que o conhecimento na Bíblia é algo gratuito e alardeado aos 4 ventos. Eu vou comprovar isso lendo aqui Provérbios, né? Aí eu gostaria de fazer uma breve digressão antes de ir para os versículos, dizendo que a estratégia do diabo é fazer do conhecimento algo secreto, que só você vai ter o privilégio de saber. Aí, né, muitas pessoas podem pensar, ai, ela falou de diabo, ai, credo, vou me benzer, não sei o quê. Muitas pessoas têm uma atitude assim mística, supersticiosa, quando ouve falar no diabo. Eu acho que vale a pena pensar que não é uma estratégia sábia, assim, porque, bom, como é que a gente tira a sabedoria sempre? Vendo como é que Jesus reagiu a tudo, né? E a gente imita ele, a gente aprende com ele. Jesus agiu com o diabo de maneira personalizada, né? O diabo foi uma entidade, né? O diabo quis convencer Jesus a pecar, né? Usando inclusive a Bíblia. Interessante, né? A Bíblia usada para fazer a pessoa pecar. Obviamente usada em um contexto totalmente errado. E Jesus respondeu como? Usando a Bíblia também. Então Jesus agiu com o diabo de maneira direta, vitoriosa, acima de qualquer coisa. O que eu tô querendo dizer? O diabo eu quero dizer o seguinte: o diabo foi uma presença real na vida de Jesus, do momento que ele nasceu até o momento que ele morreu. E quão presente, né? Na hora que ele morreu. Mas ele ressuscitou, então a vitória foi consumada. Né? Desde que Maria estava grávida, Herodes mandou... Estava grávida não, né? Quando Jesus já tinha nascido, Herodes mandou passar a faca na meninada toda. O tempo todo Jesus foi perseguido, o tempo todo, né? E a mão de Deus protegendo ele, né? Porque ele tinha o dia e a hora certa de morrer. E Jesus... né? A Bíblia o tempo todo fala que a gente deve tomar cuidado, né? Que ele está como um leão ao nosso redor, rugindo, buscando a quem ele possa devorar. Então, assim, Sun Tzu escreveu lá, né, na Arte da Guerra, que a gente precisa conhecer nosso inimigo, né? Então, assim, fazer de conta que não existe, agir com superstição. Ai, nossa, eu não gosto nem de falar o nome, senão atrai. Claro, a gente não vai ficar falando esse nome porque a gente não foi feito por ele, não foi feito para servir a ele. A gente foi feito por Deus para servir e glorificar a Deus, render glória a Deus em cada fôlego da nossa vida, porque é das mãos dele que sai o nosso fôlego, né? Mas saber quem ele é, né? O pai da mentira, como ele age, em que momentos age, é o que blinda a gente na vida. Assim creio eu. E eu acho muito triste, assim, muitas pessoas lidando de maneira muito debochada em relação ao diabo, né? Justamente por não acreditarem, ou talvez até acreditam que não sei, eu não sei, sinceramente não sei, não é meu papel querer saber o que as pessoas acham. Mas um certo dia eu ouvi, né, de uma pessoa bem jovem dizer que chamou o gato, batizou o gato de Lúcifer, e que chama o gato carinhosamente de Lulu. Assim, é um desconhecimento muito grande, é muito triste. A pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe com quem está lidando.
E assim, as pessoas, especialmente, quanto mais jovem, parece que mais, digamos, por cima da carne seca, né? Mais sábio se acha. Se entra um ladrão na sua casa para roubar, matar e destruir, você não vai fazer cafuné na cabeça dele. O diabo quer matar, o diabo te odeia, o diabo nos odeia, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele odeia a Deus. Então, não pense que é amiguinho, que você é amiguinho ou que ele é seu amiguinho. Ele quer nos matar, ele quer nos roubar, ele quer nos destruir, né? E Jesus mesmo disse isso. Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então eu lamento muito, é uma coisa que me trouxe muita tristeza ouvir isso, né? Testemunhar isso, porque é uma falta de sabedoria muito grande, é uma falta de sensatez muito grande. É como você dormir com uma serpente venenosa e perigosa na sua cama e falar: ah, é meu brinquedo de estimação, é meu pet. Eu peço a Deus que tenha misericórdia dessas gerações, de todos nós. Eu acho que não tem geração que precisa de mais misericórdia que outra, não. Todas as gerações precisam de misericórdia, mas eu acho que está cada vez mais difícil o acesso e também o interesse, né, das pessoas em ouvir a verdade. E a verdade não está nesse canal aqui, não está na minha boca, a verdade está na Bíblia, está em Cristo. E qualquer coisa que saia de mim ou de qualquer outra pessoa só tem valor, creio eu, se tiver de acordo com o que a Bíblia ensina. Pois é. Vamos lá, olha só. Vamos para a parte... Vamos lá para o que interessa. Provérbios, capítulo 1, 20 a 33. Olha só. Então aqui, isso aqui vem em oposição às ideias, né? Às várias correntes aí doutrinárias que tratam o conhecimento como algo misterioso, nossa, rituais secretos e não sei o que, e só poucas pessoas selecionadas. A Bíblia é totalmente o oposto, né? Então, assim, todo mundo tem que chegar, todo mundo precisa e deve chegar ao conhecimento da verdade. E se você chegou ao conhecimento da verdade, você tem que botar a boca no trombone, não foi para outra coisa que você foi feito. Tá lá. Provérbios 1, 20 a 33. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Não é? Não é cada vez mais o arroz de festa, ironia, sarcasmo, todo mundo zombando todo mundo? Então, vós zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão, olha isso aqui, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Nossa, é de cair da cadeira.
olha só o interessante aqui, ó. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Tem uma outra passagem que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem outra ainda também em Provérbios que diz que o temor do Senhor faz a gente se desviar do mal. Eu vou botar na descrição. Todos os versículos que eu cito nos vídeos eu escrevo na descrição. Para se alguém quiser ler com calma, meditar, que a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano é meditar na palavra de Deus. Então, tá, e aí continuando sobre o raciocínio, né? Fontes de sabedoria, fontes de conhecimento e tudo mais. Nosso século tem um lema, né? Um dos lemas, né? Siga seu coração. O que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Lá em Jeremias 17, 9, 10 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E, né, tendo diante desse diagnóstico sobre o estado do nosso coração, temos em Ezequiel 36, 26 o seguinte, isso Deus falando: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Pois então, e aí, resumo da ópera. O que é o resumo da ópera? Eu reconheci que nem eu concordo com minhas opiniões e estou aqui o tempo todo propondo um monte de pensamentos sobre a Bíblia. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Que é perigosíssimo, é coisa perigosíssima. Não confiem em ninguém. Né? Filme de suspense, uma pessoa não fala para outra, não confia em ninguém. Pois é. O que se deve fazer, o melhor conselho que uma pessoa dá para outra é apontar: vá ler a Bíblia, vá você mesmo. Você que pensa que a Bíblia é uma charopada, vá ler, vê o que isso faz, o que esse livro faz em você, mas vai com o coração sincero. Você que pensa, que considera que a Bíblia é cheia de contradições, eu ouvi um estudioso dizer: me cite uma. A gente está falando aí de um cidadão que passou décadas estudando, ele tem toda a segurança para dizer isso. Porque se eu disser para alguém, se a pessoa me diz: a Bíblia é cheia de contradições, eu disser, me cite uma, e ela me citar, pode ser que eu não saiba na hora. É muito provável que eu não saiba na hora, mas um bom professor não é aquele que tem todas as respostas, é o que procura e traz na outra aula o tempo que levar. Não que eu seja professora de Bíblia, mas eu estou aqui como uma representante, creio eu, de Deus na terra, de Cristo na terra, uma pessoa que crê no que está escrito, e tenho a Bíblia como o maior tesouro da minha vida, a mensagem, a palavra dela, e eu creio sim que usando aí um bilhão de pessoas para me ajudar, horas e horas de estudo, em tal passagem está falando isso, na passagem tal está dizendo outra coisa. Tem que ver no original como é que tá, sabe? Tem que ver o que essa palavra representa, tem que ver sabe, como ela apareceu na Bíblia em outros momentos, significando o quê. Eu só não duvido de uma coisa: tem o propósito, tem a resposta. Essa resposta existe. Só o que decide tudo é: você tá procurando a resposta? Ou você fala: não, isso aí é uma charopada, eu não quero nem saber, virou as costas e foi embora. É um direito, né, que todo mundo tem. Mas eu tô aqui pra implorar que ninguém assuma uma atitude irresponsável com esse livro, que as pessoas levem a sério, sabe? Eu acho que toda busca sincera tem sua resposta, né? Jesus falou: bata e a porta será aberta, tudo. E aí vem dois conceitos muito importantes, de exegese e exegese, que vale a pena botar no Google. Exegese é o cuidado que a gente tem que ter para tirar um versículo bíblico e extrair o significado. E exegese é o perigo de você querer enfiar na Bíblia um raciocínio seu e querer dizer que o versículo tal está justificando esse pensamento, sabe? Então vale a pena estudar isso aí.
E aí, voltando, eu acho que ficando bem firme naqueles 3 princípios, norteando o pensamento, a gente fica muito seguro de não ser enganado, né? Que a Bíblia é o livro inspirado por Deus, sim, que Jesus é o Filho de Deus e é a nossa salvação, e que a nossa salvação não depende de nenhuma obra que a gente faça. A nossa salvação é de uma obra que já foi feita, que é de Cristo.